Como resolver então um problema, né? Como que eu resolvo um problema? Então, a gente está tendo muita dificuldade, a gente está tendo um monte de problema. Submeta-se à palavra de Deus. Sujeite-se à palavra de Deus. Essa palavra criou o universo inteiro. Criou tudo que você vê, criou você. Você acha que não pode resolver um problema entre duas pessoas? É uma situação, um desentendimento entre duas pessoas? Só existe separação em corações de pedra, em corações endurecidos, que não querem se submeter, que não se permitem ser transformados pela palavra de Deus. Se sujeite à palavra de Deus. Não importa qual é a dor, não importa qual é a desculpa, Deus está na aliança, Deus não está fora da aliança, Deus está na aliança. Escolher sair da aliança é escolher uma vida sem Deus, é escolher mais dor e mais sofrimento do que aquilo que você está passando agora. Perdoe, mantenha a aliança, sujeite-se à palavra de Deus. Qualquer pensamento que não seja traição não é o motivo para divórcio. Se cada parte conhecer um pouco mais de quem é em Cristo, o casal descobre que o problema pelo qual estão passando já foi resolvido lá na cruz. Já foi resolvido por Jesus esse problema que você está passando. Apenas descubra um pouco mais sobre quem você é em Cristo Jesus. Apenas descubra um pouco mais sobre aquilo que Ele já fez. E você vai ver que essa situação passa, essa situação acaba. Então não existe esse divórcio, não existe essa separação. O que existe são pessoas endurecidas de coração, que não querem ouvir a voz de Deus para conhecer ainda mais quem são e ter esse problema resolvido. Ah, mas me feriu demais, me magoou demais. Tá, mas a palavra de Deus é maior do que essa mágoa que você está sentindo. A palavra de Deus é perdão, não é mágoa. Então, quando a gente fala de divórcio, a gente está falando de aliança, é um dos assuntos mais sérios que existem, né? Deus trabalha com aliança. De Gênesis a Apocalipse encontramos aliança. Deus tem aliança entre Ele e os homens e tem aliança dele para os homens. Por exemplo, casamento. No casamento nós temos os termos, nós temos o selo, o sinal e nós temos o selo. São características das alianças. Casamento é uma dessas. Então nós temos, dentro da aliança, não tem esse desfazer dessa aliança. Existe um descumprir a minha parte? Talvez. Mas a aliança é maior do que o cumprir e o descumprir. Ela está feita, está cortada, está validada. Entende isso? E depois que ela está validada, está cortada, por mais que uma das partes não cumpra, a graça na aliança é você cumprir a sua parte mesmo que a outra não cumpra. Faça o que depende de você, não queira fazer o que depende do outro. E assim nós evitamos essa palavra divórcio. Aliança, um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Existe uma passagem para eu concluir e terminar aqui em João 2, do 1 ao 10, que diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante o vinho inferior a servido. Mas você guardou o melhor até agora. Deixa eu dar um último conselho para vocês. Nós entendemos um pouco sobre o que é aliança, nós entendemos a importância da aliança para Deus, que independente das circunstâncias, ela continua valendo. Nós vimos aqui alguns pequenos conselhos dentro da aliança, falamos sobre divórcio, que não é uma opção, sempre vai existir uma solução. Jesus é essa solução, e é por isso que eu quero deixar esse texto com vocês e falar: convide Jesus para o seu relacionamento.
Convide Jesus para o seu casamento. Porque quando uma situação adversa acontecer, por exemplo, acabou a alegria, acabou o vinho pode representar a alegria, né? Acabou a alegria. Eu já não vejo mais razão para isso, eu já não vejo mais sentido nisso. Jesus é aquele que pode trazer o melhor vinho. Jesus é aquele que pode reestabelecer os padrões. Jesus é aquele que pode fazer você lembrar do porquê casou. Jesus é aquele que pode trazer o melhor vinho, colocar a vida melhor. Ou seja, com Jesus no seu casamento, os dias não ficam mais enjoativos, os dias ficam cada vez melhores, ficam cada vez mais claros. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Que os seus dias de casamento com Jesus sejam isso, sejam dessa forma, que todos os dias sejam cada vez melhor, cada vez melhor. Você descubra o quão melhor é o casamento, o quão melhor é o casamento todos os dias. Você se case e perceba, uau, isso era bom mesmo, isso é muito bom. E no outro dia, depois que você casou, você perceba, cara, isso é melhor do que eu imaginava que era ontem. E no outro dia, melhor ainda do que eu imaginava que era ontem. E que você vá morrer lá, sei lá, com os teus 90 anos lá, os dois casados, né, com netos, com tudo, bisnetos, sei lá, com 90 anos o que tem, até tataraneto, sei lá o que tem ali ainda. Né? Mas que seja assim, sabendo que o melhor é o final. O melhor vinho vem no final, quando estamos com Jesus. E não é o melhor no final aqui, porque daí eu morro e me desfaço desse negócio. Não, é porque você envelheceu junto, é porque a vida foi boa, porque os princípios foram estabelecidos, as partes sempre se amaram, sempre se entregaram, sempre serviram uma à outra. Por isso, deixe Jesus entrar no seu casamento. Deixe Jesus fazer parte do seu casamento. Amém? Obrigado pela atenção de vocês, continuem abençoados. Deixa eu orar aqui, declarando sobre a vida de vocês essa luz, essa paz, em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Sua palavra, a Sua verdade. Senhor, fomos feitos à Sua imagem, fomos feitos à Sua semelhança e queremos revelar isso ao mundo. Queremos revelar isso ao mundo. Pai, sabemos que a aliança do casamento é algo importantíssimo que o Senhor nos deu. É uma sugestão Sua para a forma que podemos viver. Por isso nós queremos viver ela da forma que o Senhor a reconhece, de acordo com a verdade que o Senhor tem sobre o casamento. Pai, se existe alguma coisa oculta nos relacionamentos que estão aqui, eu declaro que essas coisas virão à luz em nome do Senhor Jesus. Pai, se existe algum mal, alguma coisa de trevas que está afligindo a vida dessas pessoas ou atrapalhando essa decisão deles, nós repreendemos agora e mandamos embora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos toda a bênção, toda a sorte de bênçãos depositadas sobre a vida deles. Nós declaramos as Suas bênçãos se manifestando sobre eles. Nós declaramos, Senhor, que eles concordarão com a Sua palavra e o amém será pronunciado por eles e as Suas promessas sobre o casamento e a vida deles se cumprirão, se revelarão, se manifestarão em nome do Senhor Jesus. Declaramos paz, a paz que excede todo entendimento, justiça, alegria no Espírito. Declaramos, Senhor, que a Sua boa mão estará sempre. Pedimos, Espírito Santo, por gentileza, os conduza em todos os seus passos. Encha o coração deles, porque aonde o Senhor está, ali há alegria, ali não há divisão. Ali há paz, ali não há divisão. Por isso, Espírito Santo, seja bem-vindo nos nossos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Continuem abençoados.